É pra... Primeiramente, bom dia, Douglas. A Bom gente está dia, aqui para a Júnior. gente apresentar para você os resultados finais aí da nossa pesquisa aqui do projeto de extensão, tá bom? É, a gente fez uma análise, né, tipo, mais aprofundada em relação ao que a gente tinha reunido anteriormente, mas a gente continuou com a pesquisa, que eu até cheguei a entrar em contato contigo, né, para poder conversar sobre isso, que a gente estava mantendo o projeto ainda está em andamento, tá? E a gente vai mostrar para você aqui os resultados, inclusive aquela pesquisa que a gente tinha realizado no bar aquele dia, tá? A gente vai mostrar alguns dados para você. E vamos passar também essa tabela para você dar uma olhada nela completamente posteriormente, beleza? Fechou? O que eu gostaria de pedir para você no final, dessa apresentação, é que você desse um feedback para a gente, tá bom? E depois entraremos em contato contigo de novo, beleza? Beleza, Júnior. Pode passar aí, Isabela. Então, nessa primeira parte, no caso seria a segunda apresentação. A primeira, a gente fez um levantamento do comportamento do consumidor, o segmento e o posicionamento. E após todas as análises que a gente fez, e também com a aplicação das estratégias posteriormente, a gente vê que esses quesitos vai continuar o mesmo, né? Sim. Mesmo com a mudança do bar. Só ressaltando também que, vamos lá, por que é importante a análise do comportamento do consumidor? Porque você tendo em mente quem é o seu público-alvo, fica mais fácil de você poder se comunicar com ele, entendeu? E seria nessa parte aonde o design entra, tá? Por que é importante você estabelecer um perfil do seu consumidor? Porque uma vez que você estabelece o comportamento desse pessoal, como que eles agem, onde eles frequentam, qual o tipo de pesquisa que eles realizam, é mais fácil de você fazer estratégias de marketing, certo? Claro. Uhum. Passa um pouco aí, por favor. Passa um slide, por favor, Isabelle. Em relação até ao comportamento dele, ainda se mantém o mesmo que você tinha idealizado, né? Que é aquele pessoal mais de classe média alta, né? Envolvendo ali professor, né? E é importante ressaltar também o segmento que você se encontra, tá? Você está no segmento de bar e restaurante, ok? E a soma dessas duas informações que a gente tem, que seria o público-alvo e o segmento, é aonde você estabelece o seu posicionamento no mercado, tá bom? Então passa por favor aí, Isabelle. O que seria o seu posicionamento dentro do mercado de bares e restaurantes aqui de Juiz de Fora, tá? Você, no caso, tá em bares e restaurantes, né? Mas para um público específico. Você tem essa questão da sofisticação, né? Que você tem dentro do bar, que você tem um ambiente bacana, tá? Mas que ainda assim é um boteco, entende? Então, ele é um boteco, mas ainda são para pessoas que querem ir para um boteco, mas que não seja aquele boteco pé sujo, né? Que seria uma coisa mais sofisticada, com uma variedade de alimento. Você tem também a questão da música ao vivo, que atrai o pessoal bastante aí em fins de semana, né? Então, esse seria o seu posicionamento dentro desse mercado, tá? Pode passar, Isabelle. Essa primeira parte a gente fala sobre a identidade visual, que é uma coisa muito importante para a empresa, para a marca em específico. E aqui a gente colocou alguns exemplos de logo, que o logotipo é como começa essa identidade visual. A partir do logotipo, você consegue construir e criar outros elementos a partir dele. Sim. É muito importante ressaltar também, Douglas, que a identidade, para você estabelecer uma identidade visual, ela é um conjunto de coisas, tá? Ela não se trata só apenas da logo, porque para você poder criar uma identidade visual, o objetivo dela é que ela se comunique com as pessoas que você quer alcançar, não é? Por isso que a gente E com o ambiente também, né? e com o ambiente, exatamente. Então,
o conjunto da identidade visual, ele se refere também ao ambiente, ok? A gente trouxe Claro. alguns exemplos aqui, por exemplo, a Heineken, a gente tem a Stella Artois, né? Porque são ali Sim. de bebidas alcoólicas, a gente trouxe também até o Bar do Antônio, que você tinha citado já algumas vezes, né? Mas por que é importante ter a questão da identidade visual? Porque sempre que a pessoa vê aquela imagem, aquele conjunto, né, de signo, de foto, enfim, ela se lembre do bar, ok? Então é Isso. ideal que quando as pessoas olharem para uma imagem que você postar, seja na internet, ou seja em alguma rede social, ou alguns panfletos, ou cardápio, até mesmo cardápio, tudo tem uma coerência, entendeu? Para que tudo remeta ao bar do Jorge. Entende? Por isso que é muito importante você ter uma identidade visual bem estabelecida, porque isso, inclusive, vai te ajudar você a chegar melhor nos seus clientes, beleza? Porque Beleza. uma vez que a gente estuda essa aqui, por isso que a gente, vou ressaltar novamente a importância do estudo do segmento e do posicionamento, porque uma vez que você estabelece isso, você já tem uma linha onde você seguir, entende? E sempre é bom ressaltar também que se tratando de uma identidade visual, o mais importante dela é que ela se comunique com o cliente, tá? O mais importante é que você chegue até o seu cliente, ok? Pode passar, Isabel. Das redes sociais, é muito importante manter essa presença, né? Fazer cronograma de postagem. E aqui eu coloquei um exemplo de um bar, que chama Bar, mas para mostrar como eles mantêm essa identidade visual no Instagram deles, né? Todas as postagens, eles seguem a mesma linha, né? Que é da identidade visual que eles fizeram. E até gostaria de ressaltar também que se você observa esse feed, né, que é onde estão a postagem, você vê que existe uma coerência no que se refere a logo, as informações que tem. Paleta de cor. Paleta de cor, Sim. exatamente, entendeu? Uhum. Outra coisa também que eu gostaria de destacar aí é que existe a possibilidade de você colocar destaque no seu Instagram, tá? Onde você pode deixar o seu cardápio, onde você pode deixar os eventos que vão acontecer, onde você pode ter um destaque, onde você mostra, por exemplo, a satisfação dos clientes, que geralmente eu vejo que você posta, né, que você reposta alguns dos posts que os clientes postam, assim, é interessante colocar também. Mas perceba que não é só a logo, entende? É um conjunto de imagem, mas que remete a esse bar. Por isso que a gente trouxe esse bar da rua direita aí, né? Que seria isso aí, pra você ver como que isso remete ao bar, tá vendo? Tipo, é coerente. Se você pega o feed, se você olhar o feed isoladamente, você vê que ele é coerente, porque ele segue uma identidade visual. Entendeu? Então, É muito bacana esse feed aí mesmo. Sim, então é importante ressaltar, novamente, é importante ressaltar isso. Tá bem, as paletas estão bem em harmonia, né, cara? Tá bacana. E estão dando destaque para comida, por exemplo. Então sim, muito bacana. Sim, então pouco texto. É uma coisa que eu posso até tirar ideia também, lógico, a paleta de cor do meu comércio, né? Sim. Pode passar, por favor, Isabela. Do cardápio, na parte interior, a gente pensou em colocar mais ou menos organizado dessa forma, colocar as fotos das comidas, mas assim, de uma forma mais organizada. Tem poucas fotos para meio que não ficar muito bagunçado. Muita informação. Muita informação. Pode continuar, Isabela. Na parte exterior, seria fazer tipo esse exemplo que está aí do lado, que é como se fosse um fichário, onde você pode abrir e fechar na hora que quiser, e retirar ou colocar as outras páginas. Isso, se for caso preciso, né? Sem precisar, tipo, trocar o cardápio inteiro. Entendeu? Claro, sim. Boa ideia. Uma outra coisa também que vale ressaltar é que, por exemplo, a questão do cardápio. Além dele seguir também a identidade visual do bar, tendo a logo de vocês, né, do bar do Jorge, a gente vê que, por exemplo, na questão do cardápio, vocês têm um volume muito grande de comida, entendeu? E o que seria interessante de fazer esse exemplo aqui de cardápio é que você poderia destacar certos
certos tipos de alimento em alguns períodos do ano, por exemplo. Entendeu? Isso. Porque, por exemplo... Ou, por exemplo, um prato que eu queria que saísse mais em tal época do ano, eu daria uma ênfase nele Exatamente. numa página só para ele, vamos pôr, por exemplo. Sim, porque aí o que acontece? Porque seria interessante... Com certeza vende, né? Vende mais, com certeza. Sim. É porque, por exemplo, às vezes tem aquele evento do comida de boteco, às vezes... Ou eu posso colocar assim, ó, destaque do mês, o que eu quero, por exemplo, para dar ênfase aquele mês para vender, entendeu? Todo mês. Eu já vi vários comércios fazendo isso, que é uma boa também. O prato do dia, colocar o prato do dia e tal, entendeu? E com essa possibilidade de troca das páginas, uma vez que você já chegou a comentar do processo, né, que eu sei que vocês têm internamente aí, que vocês chegam mais cedo para poder preparar tudo, esse seria um... Já dá para fazer isso. Sim, eu tiro, por exemplo, o prato de terça-feira específico, é uma coisa que eu tô afim de fazer, sim. Por exemplo, cada dia tem um prato específico, vamos pôr uma língua de boi, entendeu? Um ossobuco que eu tô afim de trazer aqui agora pro bar também. Aí eu posso colocar, por exemplo, a quarta-feira eu abro o fichário, coloco, é uma ideia boa. Tem uma empresa já fazendo um cardápio novo para mim, que é o meu patrocínio, que é a Heineken agora, né? O grupo Heineken. E eu poderia tentar essa ideia, porque o cardápio que eles trouxeram para mim mas também não é tão difícil, mas lógico que esse estilo de fichário é muito mais fácil. Seria um caderno mesmo, com um arame, entendeu? Aí você tem que desenroscar o arame e enroscar o arame. Sim. Isso poderia, inclusive, dar destaque para certos alimentos também, né? Tipo, sei lá, um mês você está querendo focar mais na feijoada, e aí você deixa um pouco alguma coisa de lado, por exemplo, exemplo de festa junina, por exemplo, festa junina o pessoal tá no caldo, vamos pôr caldo, isso. Natal o pessoal já tem outro clima também, então seria só você trocar a página, entende? Inclusive essa ideia é muito bacana mesmo. Pode passar, por favor, Isabelle. É de vocês, bacana isso aí. A gente colocou também a ideia de personalizar os outros itens, como tipo assim, o porta-guardanapo, a mesa, a cadeira, com a identidade visual do bar, né? Então, Isabelle, isso é uma coisa, Isabelle e Juninho, isso é uma coisa que eu já venho em mente há muito tempo. Eu estava esperando formar uma logo para ficar vitalícia, igual essa que a gente criou agora também, que foi, assim, a gente deu início ao processo, né? Mostrei até o Juninho. Aí a gente agora firmando, né? Graças a Deus estão conseguindo fazer isso. Eu vou começar a fazer agora propaganda para quê? Para minha marca, que a minha marca seja mais visualizada, né? Então eu vou fazer de tudo agora para a marca ficar fixa na mente dos meus clientes, entendeu? Então o que eu puder colocar a marca, essa nova logo, né? Essa nova, não é a nova cara do Bar do Jorge, né? Fortalecer essa imagem do Bar do Jorge agora eu vou fazer. Então, sim, isso é uma ideia que eu já tenho e vocês estão forçando agora, forçando, como que eu falo? Vocês estão reforçando essa ideia. Então eu quero isso mesmo, eu quero fazer carimbos, eu quero colocar em brindes para clientes, entendeu? Quero colocar na minha mesa mesmo, quero colocar em todo lugar para o cara olhar, porque eu sei disso, quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Exatamente. E uma coisa até que eu gostaria de ressaltar para você, que é a questão do Cláudio. O Cláudio, como ele mexe com a questão de marcenaria, ele tem um conhecimento muito amplo na área, tá? E são mas ô Juninho, não, mas isso, cara, não seria nem o meu irmão. Isso aí seria, sabe o quê? Quem mexe com gráfica, gráfica não, com imagens, né? Igual vamos pôr Ecoprint, que é um parceiro, amigo e cliente também. Então, a minha ideia, eu juro pra você, agora, forçou a logo. Eu vou tentar fazer a logo do Bar do Jorge agora em copos americanos. Pra não ficar aquela coisa bonitinha de... Também que ela vai ficar bonito e outra, vai ficar uma identidade. Porque eu não vejo esses bares com copo americano com a logo. É só em taça bonitinha, em como chama? Aquelas tulipinha, eu quero fazer a minha diferente. Identidade boteco, entendeu? Para forçar essa raiz no boteco. Fazer no copo americano e colocar nas mesas. Com intenção, né? Que eu vou dar. Porque tudo que você também almeja fácil para uma pessoa, ela não dá aquele certo valor, entendeu? Exatamente. Então pode ter objetivo de troca. Eu bolar alguma troca para o cliente, falar, você vai me seguir e fazer mais os amigos da mesa toda seguir para você ganhar tal brinde, entendeu? Sim,
Talvez fazer uma meta de... o cliente não achar que aquilo tudo é fácil. Quando a coisa vem muito fácil para você, você não dá o devido valor, né? Agora, quando você tem aquele esquema, isso é ser humano, isso não é o cliente, não. Quando você agora tem aquele negócio com um pouco de esforço, você dá o devido valor, creio eu, né? Que isso aí acho que é de vida nossa. Então, eu queria fazer isso, fazer brincadeiras, ou montar kits e lançar isso no Instagram também. Sim. E tudo com o quê? Com a imagem. Porque o cara, ou até o intuito do cara me levar ele mesmo, catar, igual geralmente acontece, vou catar isso aqui porque para mim ficar lembrança. E com esse intuito mesmo, porque ele tá catando a minha propaganda, tá levando para casa dele, entendeu? E é uma boa estratégia de veiculação. E até reforçando essa questão da veiculação da marca, que seria essa expansão, né, que você tá falando aí, de reforçar também para não ficar toda a sua estratégia baseada apenas no boca a boca, entendeu? Porque é importante que você tenha mais presença, até porque o bar ele já é grande, você já está com patrocínio, você já está com muita coisa estabelecida, né? Não, o bar, graças a Deus, agora está com a imagem muito boa, está com tá com a identidade, já tá ficando com a identidade, já, se Deus quiser, daqui a pouco vai firmar. Pra quê? Eu tô fazendo isso porque eu tô pensando na frente um pouco. Quem sabe, ali o espaço que eu tenho não é grande, né? É menor. Mas eu tô querendo forçar, fixar a marca, para daqui a pouco, na hora que eu for aumentar, ou ir para um lugar maior, ou montar um segundo, a marca já esteja estabelecida, entendeu? Sim. Forte, pra eu não dar um tiro, né? Gastar um cartucho à toa. Pois é. Pode passar, Isabela. Aqui a gente colocou em tópicos as estratégias, né? Que seria definir identidade visual, ajustar o cardápio, aprimorar a presença nas redes sociais, aplicar estratégias para alcançar o público durante a semana, que você tinha comentado, talvez aumentando o cardápio, oferecendo almoço ou jantar, ou mini-eventos, direcionar um lugar onde as pessoas possam deixar seus feedbacks sobre o bar, que seria tipo, meio que, sabe quando tem aqueles tabletzinhos que fica perto da porta? Sei. Estabelecimento, que a pessoa pode deixar sua nota lá, a sua opinião, e melhorar a comunicação visual dentro do bar, né, que é essa personalização que a gente falou, e definição de estratégias de divulgação, seja Instagram, Facebook ou WhatsApp. E só ressaltando também que, de novo, né, a importância de que você veicule a marca e que ela fique mais presente, não só em questão de São Pedro, mas como você tinha falado que tem muitos clientes seus que vêm de outras partes de Juiz de Fora, mas expandir ela para Juiz de Fora, para mais gente de Juiz de Fora, entendeu? Para ficar uma coisa bem mais... Até porque o público que você está querendo alcançar, ele vai exigir um pouco mais disso, entende? Então, Juninho... Não pode terminar, na que você terminar eu dou minha palavra, pode falar. É só porque esse público específico que você está querendo alcançar, né, com essa questão do seu posicionamento, levando tudo isso em consideração, é importante que você tenha uma comunicação com eles que seja eficaz e direcionada para eles, entendeu? Que seja aquela coisa... ainda assim reforçar não apenas dentro do bar, que é um boteco, que tem essa ideia do boteco, mas que tenha tem um grau ali de sofisticação, entendeu? Então, claro. Que tem, você já tinha citado a questão da sua mudança de público-alvo, né, que isso foi uma coisa muito interessante, inclusive, mas para ajudar a reforçar isso ainda mais, tá? Claro. Pode falar. Então, esse é o direcionamento. Graças a Deus, cara, que o público... lógico que agora eu tô tendo uma diversidade bem bacana no bar, entendeu? Eu tô tendo um público bem eclético. O que acontece? Só que a minha ideia é direcionar o alvo mesmo, entendeu? E já vem direcionando. Só que, cara, é muito interessante. Igual o meu... vai gente de tudo quanto é jeito. Meu público ali é o quê? É de 30 pra lá, entendeu? A minha ideia, entendeu? É mais 35, 40 pra ir subindo. Só que tem ido muito público jovem também, cara, e tem gostado, entendeu? Então também é bacana, então eu tenho agradado esse tipo de público também. Igual a galera, tinha muita gente da faculdade ontem lá. E assim, apesar de eu não servir algumas coisas diretamente,
que eles sempre gostem, mas talvez é uma coisa que eles querem ter uma experiência diferente. Eu fiquei até feliz em agradar. Cheguei lá, eu até brinquei com alguma mesa que tinha um público mais novo, da idade de vocês mesmo. As meninas, era uma mesa de meninas. Elas pediram um prato específico, eu falei, caramba, eu tenho certeza que é para aqui, até brinquei com elas, né? Que foi um coraçãozinho de galinha. Aí uma pediu chouriço, cara. Aí eu falei assim, ó, que isso? Tem certeza que é pra essa mesa? Eu brinquei, falei, não, é isso aqui, eu amo, tirou até foto. Falei, ó, tá vendo que bacana? Apesar do meu público ser voltado, o meu alvo, né, ser voltado para um tipo de público, eu tô agradando o outro também, entendeu? Sim. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar para você é o seguinte... Ah, Julinho, foi mal, calma, só lembrar. O que a Isabelle falou da questão do que, rapaz, agora eu acabei me perdendo. Em questão, acho que da marca, né, foi você, Juninho, que falou questão de ser visualizado. Rapaz, às vezes eu viajo pra fora, de fora, eu vejo eles falarem do bar, cara, olha só que bacana. Então, assim, já tá criando a ideia. O que eu quero? Eu quero fazer de tudo agora pra gente colocar tudo no eixo, né? O Bar do Jorge tá acertando isso daí, pra mim vir com a divulgação mais pesada no Comida de Boteco 2025, entendeu? Porque ali, Juninho, eu tenho um excelente marketing gratuito, entendeu? Ali, esse Comida de Boteco que passou de 2024, para mim, foi o maior Comida de Boteco em questão de identidade, até identidade visual, de propaganda, entendeu? Foi propaganda em internet, que colocou muito influencer nessa jogada, e colocou muito a televisão, cara. Eu dei 4 reportagens, jornal pro G1, dei pra TV Panorama, entendeu? Então foi muito bacana isso aí. Então o que eu quero fazer? Aproveitar, juntar útil ao agradável. Aproveitar que é um do maior concurso do Brasil, né, gastronômico, que é o Comida de Boteco, e tá com isso tudo alinhado para mim vir forte, entendeu? Para colocar o Bar do Jorge mesmo na mente das pessoas, entendeu? E isso, cara, o que eu aprendi aí? O marketing é 50% do negócio mesmo. Entendeu? Porque aí está uma outra coisa que eu gostaria até de ressaltar para você em relação a público-alvo, tá bom? Sim. Dentro do marketing, a gente fala muito sobre essa questão do público, mas imagina um alvo, tá? Imagina que o centro dele seria o seu público ideal. Sim. Okay? É o que eu mesmo busco. Sim, só que ao mesmo tempo que você vai atingir esse público, outras pessoas vão ser atingidas também. Entendeu? Claro. Então, por exemplo, igual você acabou de citar aí, tem a questão dos professores, né? Você tem um pessoal mais velho, porém, vai acabar acontecendo que adolescente vai poder passar também, entendeu? Às vezes o pessoal de terceira idade, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer você vai ter um público especificado, entendeu? Só que dentro do marketing, o público que está em volta como se fosse, imagina o alvo, né? Você tem o alvo aqui, mas claro que é o centro. Isso. Sim. Só que a tangente também importa. Entendeu? Claro. Esse pessoal que está sendo atingido em volta, eles também importam. Claro, entendeu? claro, conta ponto, com certeza. Ainda assim conta ponto. Então, eles não podem ser ignorados. Mas você ter estabelecido quem que você quer atingir e posteriormente você vai conseguir atingir mais pessoas até que nem, claro. Né, enfim, que sei lá, que ouviu falar, que quer visitar, que isso aí. Familiar, por exemplo, imagina um cliente seu muito fiel que fala assim, não, agora eu vou, sei lá, vou trazer minha família aqui, entendeu? Aí rola demais, traz sim. Então, isso expande a questão do seu público. Mas é bom ter um definido, não porque você vai só se restringir a ele, porque o que está em torno também importa, entendeu? Chique, show, Juninho. Pode passar, por favor, Isabelle. A gente dividiu as estratégias a curto, médio e longo prazo. E o que seria a curto prazo é estabelecer essa identidade visual para poder fazer as outras coisas. Né? Por que é importante partir da identidade visual? Porque uma vez que você sabe para quem você está comunicando, o que você está comunicando, fica mais fácil você fazer o marketing. Entendeu? Porque existe um momento, isso é muito importante, tá? Existe um momento em que o marketing termina e começa a venda. Ok?
O marketing, ele existe, né, a questão do que acontece depois. Mas isso é uma coisa que depois a gente vai até mostrar para você em relação a tabela, né, que a gente fez da pesquisa, que uma coisa que é muito elogiada dentro do bar é a questão do seu atendimento. Entendeu? Porque, por exemplo, não adianta você chamar o pessoal comprar e depois, sei lá, você nem olha na cara da pessoa mais, enfim. Porque tem o pós-venda. Ah, não, então eu faço questão, passo nas mesas, entendeu? Sim, porque tem o pós-venda também, entendeu? Porque claro. É isso que fideliza o cliente, tá? Principalmente Sim. Quando se refere a esse segmento de bar e restaurante. Às vezes a pessoa vai no seu restaurante, talvez, porque, por exemplo, você é um cara que, quando tá no bar, você é muito presente ali com os clientes, então você conversa com o pessoal, você não fica só lá nos fundos. Administrando, não, isso. Exatamente. E isso é uma coisa que gera uma empatia maior pro cliente, porque ele acaba meio se sentindo especial. Entendeu? E isso é muito importante. Mas para você conseguir fazer isso, a primeira coisa que você precisa estabelecer é a identidade visual. Entendeu? Porque você precisa primeiro estabelecer com quem, o que você está fazendo, né? Que seria o seu produto, que no caso é o bar. O bar no geral é o produto, né? Não só a questão da comida, mas a atmosfera, o ambiente e tudo mais. Mas estabelecendo tudo isso, estabelecendo uma identidade visual, aí dá para partir pro marketing, para poder alcançar mais pessoas. Pode passar aí, Isabela. A médio prazo seria essa presença nas redes sociais, né? Fazer cronograma de postagem, postar frequentemente. Sim. E porque, de novo ressaltando, porque é importante você estar presente em rede social, porque hoje em dia está todo mundo em rede social. Todo mundo nisso aí. Todo mundo em rede social. E a gente usou de exemplo do Instagram, mas o Facebook também é muito importante. Tá? Principalmente aí porque quem usa o Facebook... Acho que ainda mais pro meu público é mais legal ter o Facebook. Exatamente. Eu não tenho. Eu tenho que pôr isso aí em prática sim. Só que, Julinho, como eu te falei, o bar tá pequeno, graças a Deus, pro público que tá indo, entendeu? Então por isso que eu ainda não tô focando tanto eu sei que eu peco muito nas minhas redes sociais, mas eu não tô focando nisso, porque só o boca a boca que eu tenho já tá fazendo o bar ficar cheio. Agora sim, se eu tiver já com um plano de mudança ou já tiver com um projeto em si já montado para mim, para eu, né, pro bar do Jorge ficar em questão de expansão, ficar um bar maior ou montar até um segundo, aí não, aí eu venho pesado na rede social, entendeu? Sim. Passa por favor, Isabela. E a longo prazo a gente colocou isso de aumentar o espaço do bar, né? Seja abrindo outro estabelecimento ou só uma reforma no local mesmo. Reiterando, na verdade, o que você acabou de falar, porque é o seguinte, uma vez que você começar a fazer umas estratégias de marketing desse jeito, igual você está falando, o bar já está enchendo só com o boca a boca, mas tendo a estratégia, alcançando mais pessoas, vai chegar um momento em que o espaço do bar já não vai ser mais o suficiente. Entendeu? Então, isso seria uma estratégia. É o que está acontecendo, que você até vê, né, Juninho? Final de semana é isso aí que acontece. Fica cheio. Graças a Deus. Sim, isso é bom. Entende? Porque isso abre margem para você poder, né, a arrecadação, no caso, ela pensar nisso daí, né? Mas isso é uma coisa mais a longo prazo, porque é uma coisa que realmente é muito difícil de estabelecer. É muito mesmo. Pois é. Mão de obra hoje boa, cara, que vamos pôr mão de obra que é qualificada aí, né? Que eu preciso de qualificação na minha cozinha. E pessoas anteciosas lá fora para fazer atendimento. E montar uma equipe boa hoje. Que necessita de uma estratégia muito bacana também no grupo. Não é fácil, não. Pois é. Vou te falar uma das coisas que mais me impossibilita de crescimento hoje. É isso aí, colaborador. Entendi. Pode passar, Isabela. Pode falar. Aí tá a questão da tabela de pesquisa que a gente fez, tá bom? No total foram entrevistadas 21 pessoas naquele dia. Tá bacana, Júnior. Beleza? A maioria foram professores, ok? Teve um estudante, tá? Dentro dessa pesquisa, ok? Teve balconista, do lar, vigilante, então você realmente vê que o pessoal né? Bem eclético. É bem eclética, tipo assim, uma variedade muito grande de pessoa, tá? Em questão de idade, a idade mínima que teve lá era 17 e a idade máxima foi 68, mas a média foi 41 anos.
tá? Aham. 41 anos e por causa de, tipo assim, é interessante você ter esses dados pra você ver quem que é o pessoal que tá mais visitando o seu bar, tá? Mas, claro que Ah, não, mas se você for lá e fazer uma nova pesquisa, você vai ver que todo dia muda, Juninho. Pois É é. muita gente, cara. E Eu questão de tenho público consumismo. específico para dias, cara, entendeu? Vamos Uhum, pô, quarta-feira vai um tipo de público, quinta-feira vai outro tipo de público, sexta é outro tipo de público, sábado é outro tipo de público, sim. entendeu? Uhum. Questão de consumível, tá? A gente separou em bebida, comida e ambos. Então a gente perguntou para essas Show. pessoas o que leva mais, o que mais leva elas ao bar, ok? A maioria respondeu que é bebida. Por que seria a maioria? Ambos seria contando comida e bebida. Se você soma esse ambos, né, que engloba os dois, com a bebida, dá 18, dá 18. Então, a maioria do pessoal que está indo pro bar está indo mais para beber do que para comer. Isso de acordo com essa pesquisa que foi realizada. Entendeu? Show. Por isso que, com base nisso, eu ressalto a importância de você estar fazendo essa questão do cardápio, ele ser mais versátil. Entende? Tipo assim, ele ter não ter em questão de quantidade, tipo assim, é uma quantidade muito grande, entendeu? Mas dá destaque para certas comidas em determinados períodos, tá? Porque o pessoal realmente está indo lá mais, pelo menos com base nessa pesquisa, o pessoal está indo mais por causa da bebida do que só pela comida, entendeu? Porque quem Sim, sim. respondeu só pela comida foram só 3. Agora quem respondeu por ambos é 8 e quem respondeu pela bebida foi 10. Entendeu? Por isso é Entendi. importante ressaltar novamente essa questão do Não, mas por cardápio. isso que talvez essa pesquisa foi feita num dia de público diferente, entendeu? Vamos Uhum, pôr, numa quinta-feira, creio eu, que vai ser mais pela comida, numa quarta, uhum, por interação que tem a televisão, o jogo, uhum, mais a bebida. Aí sim, você coloca numa terça, te garanto que é comida. Numa sexta vai ser por causa da música. sim, No sim, sábado vai ser por causa da comida. sim, sim. Uhum. Entendeu? Aham. Uma outra coisa, questão da nota média das pessoas que a gente fez, né? Que a gente perguntou. A nota mais alta foi 10, tá? Teve bastante 10 na questão das notas. E a menor nota Ótimo. foi 8, ok? Show, ó. A, Então o a, feedback tá bem bacana. sim, sim. Uma coisa também que vale ressaltar é que a coisa que mais foi elogiada dentro do bar foi a questão do atendimento, De tá? atendimento. Do atendimento. Isso aí, graças a Deus, é sendo bem elogios, a gente recebe bem elogios por causa disso. Uhum. E questão também de que eu vou passar para você a planilha, tá? Completa. Show. Mas uma coisa também que o Tranquilo, Júnior. pessoal fala também é que um deles, né, que foi um dos professores que diz que vai lá sempre e tudo mais, ele falou que a comida ela é sempre padronizada, mas um padronizado bom. Entendeu? Tipo assim, ela tá sempre boa, vamos dizer assim. Mas tem que manter um padrão mesmo, Juninho. Não Sim, pode tem que não, ter. ainda mais comida. Sim. O cliente, ele é o seguinte, vamos dizer assim, o pior cliente é aquele que volta na segunda vez, porque ele vai voltar na expectativa. Então, é sempre bom você ter esse padrão pra você conseguir manter esse cliente e fidelizar ele. Ah, não, claro. Entendeu? Porque a pessoa que tá indo lá a primeira vez, imagina o seguinte, a pessoa vai a primeira vez no bar. Então, ela vai ter o contato com a comida, ela vai gostar, mas depois ela vai voltar e ela vai querer ter aquela mesma experiência que Poxa, ela teve antes. mesma experiência. Já aconteceu N vezes comigo. Eu já fui em ambientes que eu fui a Uhum. primeira vez, foi espetacular. Na hora que eu voltei a segunda vez, eu tomei um choque Pois é. de realidade diferente Por ali. isso que é importante manter esse padrão de qualidade para você Então, poder por isso, cara. fidelizar o cliente, entendeu? Mas por que eu tento brigar com isso? Porque eu sou um cara chato pra isso, entendeu? Uhum. Pode passar, Isabela. Mas no mais é isso a apresentação, tá? A gente gostaria de um feedback seu em relação a tudo que foi apresentado, o que você gostaria que fosse implementado, enfim, a palavra agora é toda sua, tá bom? Não, Juninho, tá muito bacana. Tô gostando muito do trabalho de vocês aí. Lógico que a gente tá sempre aprendendo, né, cara? Pra mim, os tolos são aqueles que falam que sabem de tudo, né? Que a gente nunca sabe, a gente tá sempre aprendendo um com os outros. Sim. Então é isso aí, cara. Eu tô tendo uma experiência muito boa, tô gostando das ideias assim. E espero que a gente continue isso aí, né? E assim, e a gente põe em prática isso mesmo daqui a pouco, porque igual eu falei, eu quero tá finalizado algumas coisas para eu tá botando em prática para fixar mesmo a imagem do bar até esse Uhum. próximo clube de boteco. Entendi. A questão das estratégias, a questão do marketing, de novo ressaltar a importância do marketing, porque é ele quem vai levar mais clientes para o Sim. seu bar,
tá? E é importante ressaltar também a importância da identidade visual. O design ele é importante justamente por causa disso, entende? O design ele mexe muito com essa parte da Juninho, só uma pausa aqui, só que eu tô com meu filho. Não, não pode não, espera um pouquinho. Papai vai acabar aqui e depois a gente conversa, tá bom? A gente vê o que a gente faz. Fica brincando um pouquinho na sala, tá? Tá bom? Pode falar, Juninho. Vamos lá. É só ressaltar também a questão da importância do design para qualquer estabelecimento nesse caso, porque a gente tem que ser, para conseguir conceber uma identidade visual, para poder conceber uma estratégia de marketing que seja eficaz, existe uma série de análises que tem que ser feita antes, entendeu? Durante e até depois, para ter o feedback, para poder estar sempre alterando. Até porque a gente vai estar mexendo com pessoas, né? E isso, a importância do design dentro de questão de estabelecimento é porque esse tipo de análise mais aprofundada é ela que vai dar um feedback para você e é ela que vai tornar eficaz para você poder chegar nos seus clientes, entendeu? Então, parece uma coisa meio bobinha assim, mas que é muito necessário que isso aconteça, tá? Porque a comunicação ela é fundamental, você tá no ideário coletivo, você tá Não, Juninho, presente. não é coisa boba não, cara. Pois Isso é. não é coisa boba não. Pra mim, Não, sim, sim, uma das coisas mais, pra mim, importantes que tem no negócio é isso. sim. Depois eu vou fazer uma colocação pra vocês aí, Uhum, assim que eu aprendi agora há pouco tempo, que eu vi, né, uhum. e faz todo sentido. Depois você vai fazer tipo uma dinâmicazinha só pra você ter ideia como que eu acho importante o marketing. Ah, sim, não, com certeza. E o marketing e o design, eles estão muito atrelados, tá Uhum. bom? O marketing, Não, tão junto, né, pô? sim, eles andam junto, porque o design, ele vai ter, tipo, existe muitas semelhanças entre o design ali com o marketing, mas o design, a gente precisa a gente precisa coletar informação, é como se a gente estivesse parametrizando essa ideia, a gente tentar trazer aquilo que você pretende, né, para a realidade em relação ao design, tá bom? Porque por isso que tem que ter essa análise de campo, por isso que a gente perguntou também a questão uma das coisas que foi analisada é a questão do ambiente, do seu entorno, né, o que acontece em volta, onde que você está localizado, tipo, fisicamente, né, no caso, que mesmo apesar de que vai várias pessoas de Juiz de Fora pro bar, ainda assim é importante ressaltar que o ambiente que você está, ele importa. Então, o design, ele é necessário para que tudo isso se converja e que Comunique. se comunique, entendeu? E que tenha essa ligação entre tudo, que seja pensado, entende? Pra você não estar atirando no escuro, entende? Você Não, não ficar tipo, à mercê, entendeu? Então é importante que claro. exista essa dinâmica, não só pro estabelecimento do bar do Jorge em si, mas para qualquer estabelecimento que seja. Entendeu? Porque as grandes empresas, né, por exemplo, a Coca-Cola, a Apple, né, essas empresas maiores, McDonald's, né, o vamos pôr, McDonald's, que é o que eu vou citar para você, uhum, que eu ia citar para vocês aí o McDonald's ou até o Madeiros, né, que uhum, são concorrentes aí diferentes. sim. Então todos eles levam muito a sério essa questão, porque, por exemplo, o McDonald's, só você ver um pedacinho do M ali amarelo, Acabou, vermelho, já você sabe já que é sabe isso. você já sabe que é um fast food. Então a ideia é que isso fique no ideário coletivo, se torne uma cultura, vamos dizer assim, né? Mas no mais a apresentação é isso. Tá bom? A gente agradece para você pela disponibilidade, né? Por ter fornecido informações do bar para a gente poder analisar, tá? De novo vou ressaltar que essas informações a gente vai transformar elas muito provavelmente vamos transformar ela em artigo, a gente vai estar utilizando para poder apresentar também esse projeto aqui da universidade, para poder crescer esse projeto de extensão posteriormente, para poder chamar mais pessoas para estar fazendo isso aqui, para aumentar a cultura do design, principalmente aqui em Juiz de Fora, tá bom? A gente agradece então imensamente, a gente deu esse retorno para você. Eu vou estar conversando com o nosso orientador, que é o Paulo, junto com o Robert, para ver como que a gente vai seguir posteriormente. Você disse que tem interesse em Fechou, Juninho. continuar, certo? Então a gente ainda vai estar dialogando em relação a isso, tá bom? Bacana, Juninho. Você tem alguma coisa a acrescentar?
Ah, não, só te falar como marketing, isso aí é tipo uma dinâmica que eu até brinco com meus meninos lá, os colaboradores. Vou te dar um exemplo, tá? Não que tem que ser assim, tá? Mas olha só que bacana. Vocês já ouviram falar no restaurante não, né? Na hamburgueria que chama Madeiros, que fica lá no Shopping Jardim Norte? Não. Não. Não, né? Então, lá é um hambúrguer artesanal perfeito, muito bacana. É um hambúrguer muito saboroso mesmo. Aí a gente até brinca. O que que tem? Aí a gente coloca na pesquisa qual o melhor sanduíche, o do McDonald's ou do Madeiro. E assim, é disparado. Todo mundo fala que o do Madeiros é melhor. Mas para você ver, vocês não conhecem Madeiros, o McDonald's você conhece. Ah, então. Aí vem o caso. De 10 pessoas que eu perguntei, meu filho, 10 falaram que é o Madeiros que é o mais gostoso. Aí eu brinquei e falei assim, questão de financeiro. Falei, beleza, então se fosse para ter uma porcentagem de 1%, qual que você preferia ter? Que o Madeiros é uma rede também, tá? Nível Brasil aí. Você preferia ter 1% do McDonald's ou 1% do Madeiros? Aí todo mundo, aí Victor, é do McDonald's. Falei, oh, que legal, então tá vendo? Nem sempre o melhor, nem sempre, tá? Nem sempre o melhor vai ser a melhor opção. Então, às vezes, é melhor você ser mais conhecido do que ter o melhor, né, o melhor prato ali, digamos assim, entendeu? Então, você vê que o marketing influencia, os caras são foda no McDonald's. Sim, não... Marketing ali é tudo, né? Uhum. E uma questão também que eu queria até ressaltar em relação a isso é o seguinte, o produto ele é muito importante, tá? O prato de comida, né, a bebida, o ambiente, isso tudo engloba como produto, tá? Tudo, cara. Sim. Falei, nem todos os segmentos vai ser mais importante isso, cara. Você pode ver que aí tem produtos que você acha uma qualidade muito melhor, só que a divulgação desse produto é pouco, então o produto inferior vai sair com muito mais facilidade. Entendeu, Juninho? Por causa da questão Só da que o caso do divulgação. Bar do Jorge, o que eu prezo? Eu não quero uma expansão de nível de um monte de franquia. Então, para mim, o que eu prezo? Porque ali, além de ser minha empresa, é uma coisa que eu gosto demais de estar ali dentro, entendeu? Então, por isso que ali eu mesmo, lógico, ser bem visto, mas ter uma qualidade de nível excelência, viu? Sim, Entendeu? Uhum. Então, por isso que eu prezo para isso. Então, cada dia que passa, por isso que eu gosto de pegar feedbacks de clientes. Sim. Porque o Bar do Jorge eu até falo ali, né? Eu quero atingir um certo nível de excelência para os clientes mesmo, entendeu? Sim. Então, por isso que eu venho trazendo feedback deles para mim cada vez estar aprimorando ali, né? Para estar servindo de uma melhor forma possível. Sim. Então, novamente, muito obrigado, tá? Show. A gente ainda vai dar continuidade em relação a isso, a gente vai estar conversando com o nosso professor, tá bom? E é isso, tá? Obrigado aí pelo feedback também, tá? Obrigado por ter disponibilizado aí o bar, beleza? E assim a gente encerra Um abraço, a reunião, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Até mais. Até mais.